vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é tri. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Jesus é meu super-herói que me conduz à vitória e vive em meu coração. Não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é tri. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Legal. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma programação do Ministério Infantil da Igreja Batista Central de Campinas. É uma satisfação estar falando com todos vocês, embora não estamos juntos nesse momento, né? Mas que possamos estar aproveitando para poder compartilhar um pouco, né? Da estudo da Bíblia, e que para vocês, crianças, vocês possam estar junto com a igreja, né? Mesmo não estando aqui, mas vendo a igreja, vivendo a igreja, tá bom? Esse é o nosso prazer em estar aqui. O nosso objetivo de hoje vai ser falar sobre as coisas que estão acontecendo hoje, né? Sobre as doenças, os problemas, e a gente poder descobrir ou lembrar que tem alguém que pode nos ajudar, tá bom? Esse vai ser o nosso grande objetivo de hoje, tá bom? Mas vamos começar orando? Então, crianças, você aí na sua casa, fecha o olhinho, vamos lembrar de Deus, vamos pensar em Jesus que nos salvou e vamos orar, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, Papai do céu, obrigado, Pai, por todas as crianças, Pai, esparramado por todo o mundo. Obrigado pelas crianças do nosso país, da nossa cidade, em especial pelas crianças da nossa igreja, Deus. Esteja cuidando delas, Deus. Beijo de saúde, dando sustento a cada família delas. E que Tu esteja abençoando a nossa igreja, Deus. Isso é que nós pedimos e agradecemos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos estar começando agora vendo um versículo, tá? É um versículo conhecido de vocês, né? Vocês, crianças, falaram bastante vezes esse versículo no final do ano, aqui na nossa igreja, nos cultos infantis. A gente decorou ele, mas o tio quer dar uma relembrada com vocês, tá bom? Então vamos comigo lá, a gente vai ler esse versículo, que é João 3,16, conhecido, né? Que está ali na forma de um coração, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Repetiram aí, criançada? Então, ó, o tio vai falar mais devagar e você vai repetindo com eles novamente, tá bom? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo que aquele nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Acertaram aí, criançada? Legal, hein? Espero que vocês continuem lendo esse versículo durante a semana, se preparando, tá? Para ficar pronto essa semana na língua, prontinho, tá bom? Então agora, eu vou chamar aqui o Joãozinho, ele vai falar com vocês uma coisa, tá bom? O Joãozinho é um amiguinho nosso aqui, ó.
Fala aí, Joãozinho, com a criançada. Olá, criançada! Tudo legal? Tudo bem? Eu quero contar uma coisa para vocês que eu acho que eu já passei, que acho que todo mundo já passou. Sabe, quando eu era mais pequeno ainda, eu fiquei doente uma vez, né? E minha mãe e meu pai falou que eu talvez tinha que ir no médico. Eu estava com dor de barriga, febre, dor na cabeça, estava com enjoo, vontade de ficar só dormindo. Aí eles me levaram para um lugar muito diferente, um lugar grande, cheio de gente com roupa branca. E aí eles falaram que eles eram médicos, enfermeiros e que iam me ajudar. Então, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, viram que eu estava realmente doente. E eles me deram uma injeção, gente. Eu berrei, eu chorei muito porque doeu a injeção. Quem de vocês e crianças que já foram lá no médico e tomou uma injeção e não chorou? Eu chorei. Ah, é? Eu sei que tem muitas crianças que também não choram, né? Eu sei que tem muitas crianças que tomam injeção e não tem medo. Mas eu chorei muito. Aí, voltei para casa. E aí, o que aconteceu? Tive que ficar a semana inteira em casa, ficar lá deitado, não podia brincar, não podia ir na praça, no parquinho, nem na escola. Ai, que legal! Não, legal não. Tem que ir na escola, tem que gostar da escola sim. Mas tive que ficar em repouso até que pudesse sarar. Agora, o tio Luiz vai contar uma história que tem muito a ver com isso. E vocês vão ver o que acontece quando a gente fica doente, tá bom? Até mais! Tchau, crianças! Salvador, Jesus Cristo é meu Salvador. Então, crianças, conforme Joãozinho disse, nós vamos ver uma história agora da Bíblia que fala com tudo isso que Joãozinho passou. Sobre essas questões de doença, tá? Então, nós vamos ver a história da cura de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, tá bom? Então, quem que foi Naamã? Naamã foi um grande comandante do exército da Síria. Na época, a Síria, que é um país que fica longe daqui, mais perto da onde viveu Jesus, perto lá de Israel, de Jerusalém, fica lá por perto. E Naamã era um grande comandante que todo mundo gostava, o rei da Síria, eu gostava muito dele pelo trabalho que ele fazia, ele era uma pessoa muito bem vista. Como vocês, crianças, aquela criança que vai na escola, que faz tudo direitinho, tira boas notas, né, criançada? Eu sei que são crianças estudiosas, e o papai e mamãe que trabalha com excelência, faz todas as coisas certas, todo mundo faz coisa certa, ele também fazia a coisa certa, porém, ele ficou muito doente, todo mundo fica doente, não é? Ele ficou com lepra, uma doença terrível, muito ruim, que leva à morte, como nos dias de hoje estamos vivendo, né, crianças? Quem que não está ouvindo falar sobre coronavírus, né? O vírus que está dando muita doença e até matando pessoas, não é verdade? Então Naamã ficou muito doente e ele
precisava de cura. Porém, o maior pecado que Naamã, o maior problema que Naamã tinha era o pecado, na verdade, né? E é o maior problema que todos nós temos. Não é apenas o coronavírus ou a lepra. É o pecado, porque o pecado, ele nos destitui da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. Que quem peca não vai chegar no céu, crianças. Já pensou que triste morrer e não poder chegar no céu por causa do pecado? E o que é o pecado, criançada? Fala aí, ó, para a mamãe, para o papai, vai falando aí o que é o pecado. Vocês sabem o que é. O pecado, o que é? Pecado é tudo que desagrada a Deus. Desobediência a Deus. Então, quando você desobedece o papai, desobedece a mamãe, desobedece o professor na escola, quando você mente, engana, briga com o amigo, com o irmão, tudo isso é pecado. Isso destitui nós de chegar até o céu, gente. Então, fique atento com isso. Então, Naamã estava preocupado com isso. E lá na casa dele tinha uma menina que morava lá e ela era uma escrava. Por que era uma escrava? Porque ela trabalhava lá de graça, não ganhava nada, fazia tudo, limpava as coisas, ajudava a esposa do Naamã e tal. E ela tinha ficado da guerra que teve entre Síria e Israel. E ela ficou como no cativeiro ainda, ela não tinha retornado, ela ficou como escrava trabalhando. E ela, escutando a história que Naamã estava falando com a esposa dele, ela lembrou que lá na terra dela, lá em Israel, tem um homem de Deus, um profeta que podia curar ele. Então, ela, ouvindo essa história, ela chamou a esposa para falar com ela e falar: patroa, eu conheço esse homem e você pode pegar e falar para Naamã e até lá, procurar esse homem lá. Ele chama Eliseu e ele vai curar o seu patrão lá. Deus, o meu Deus vai curar ele. Então, o que Naamã fez a partir daí? Naamã foi falar com o rei da Síria para pedir a permissão para poder fazer isso, porque ele não podia ir direto, ele tinha que falar com o rei. E o rei escreveu uma carta dizendo que Naamã estava com lepra, que podia morrer e precisava de ajuda lá do rei de Israel. E assim foi feito, ele se preparou para partir para isso. E aí, o que acontece, gente? Só que tem um porém. Quem pode salvar a gente? É Cristo. Então, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 4. É o que acabamos passando essa semana agora, né? Semana de Páscoa que passou e a gente lembra de Cristo na cruz, derramando o seu sangue por tudo que a gente faz de errado, para a gente poder ter uma vida diferente. E aí sim, podemos ir para o céu, a partir desse momento, correto? Então Naamã se preparou para isso. E Naamã ajuntou os seus seguidores, preparou a carruagem e partiu em ida para Israel. Foi lógico, gente, né? Isso não é que nem hoje, né, criançada? Naquela época era cavalo, era a pé, carroça, não tinha ônibus, avião, trem que chega rápido, né? Foi uma viagem longa. E ele caminhou para lá. Ele foi chegar lá, procurar o rei de Israel, procurou ele, conversou com o rei, deu a carta para ele, o rei leu a carta, que ele precisava de uma ajuda, mas sabe o que aconteceu, gente? O rei ficou doido, o rei não acreditou naquilo, que ele precisava curar uma pessoa, leu o papel lá, você precisa me ajudar a curar Naamã. Não é o rei, ele falou: não sou eu que curo. Falou para Naamã: você está doido, vai embora daqui. Rasgou as roupas, as vestes dele, mandou Naamã embora, porque ele falou que não era o rei que curava. Aí o rei ficou bravo. Aí o pessoal da cidade foi falando o que tinha acontecido e Eliseu ouviu. E pediu para os seguidores dele, pedir para ele procurar ele lá na casa dele. E foi isso que aconteceu. Então os seguidores pegou e levou Naamã até Eliseu. Chegando lá, foi lá de novo Naamã com o papel de novo. Olha, mandaram eu procurar você aqui, que você vai curar da minha doença. O que Eliseu falou para ele? Você pega, lá atrás, ó, tem o Rio Jordão, você vai lá, mergulha 7 vezes lá. 1, 2, 3, 7 vezes. Você vai estar curado.
Naamã olhou para ele e falou assim, tá louco, isso é um absurdo. Eu vou embora daqui. Para mim pular em água, eu pulo no rio lá do meu país. Lá tem um rio muito melhor que esse. Aí eu não acredito nisso, estou indo embora. Ele estava querendo ir embora, os seguidores dele não deixou ele ir embora. Sabe por quê, crianças? Porque ele estava teimoso. Ele estava teimando porque Eliseu estava falando de uma coisa que não era dele. Não era Eliseu que criou. Foi Deus que estava falando para Eliseu falar para o homem. Então a gente tem o quê? Obedecer a Deus, né, crianças? Não é assim que a gente tem que viver no nosso dia? Obedecer a Deus. E obedecer as pessoas que falam as coisas de Deus para a gente. Por isso que a gente tem que obedecer papai, mamãe. Quando a gente vai na igreja, obedecer, ouvir os pastores que contam as pregações, as histórias, porque a gente tem que seguir o que está na Bíblia. E ele estava teimando. Ele voltou lá de novo. Volta lá, homem teimoso. Fala com Eliseu de novo. Aí ele voltou lá, falou com Eliseu, tá bom, vou fazer isso daí. Vou lá mergulhar 7 vezes, tá bom, vou fazer o que você está pedindo. Ele foi lá no Rio Jordão. Lá foi Eliseu. Mergulhou 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E saiu limpo. Olha lá, criança, na imagem. Ele saiu livre, sem nenhuma lepra, sem nenhuma doença, curado. Ficou muito feliz. Que beleza. Ele falou, maravilhoso. E vocês sabem de uma coisa, crianças? O que aconteceu? Aconteceu que ele foi curado da pior doença que ele sentia, na verdade, né? Que era o pecado, né? Então, tem um versículo que diz que todos que pecaram, onde o sangue foi derramado e creu em Deus, vai falar que a partir de agora passará a ser feito filhos de Deus. Está em João 1,12 na palavra de Deus. Mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, não é, criançada? A quem já aceitou a Cristo, quem já vive com Cristo no coração, né? Que já está livre do pecado, né? É isso que é a vida nossa. Ser chamado filho de Deus. E é isso que é o mais importante nos dias de hoje, né? Isso já aconteceu, tenho certeza, com muitas crianças da nossa igreja, muitas crianças já se batizaram e tantas outras que estão por aí também, que já têm Cristo no coração. E depois que a gente aceita Cristo no coração, é preciso ainda continuar dia a dia, crescer na graça de Deus. Está no versículo, está na Bíblia aqui, gente, ó. Crescer na graça de Deus. Tem um versículo lá em 2 Pedro que diz: antes crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. E aí ele seja dado a glória, assim, agora, como um dia da sua eternidade, gente. Então, é preciso que depois que aceitou a Cristo, que o coração ficou limpo, que a gente todo dia leia a Bíblia, leia uma história bíblica, peça para o papai, para a mamãe, conta para mim uma história bíblica. Faça isso, entendeu? Ouve uma música, escuta as mensagens da igreja que está sendo postada, do culto infantil, dos cultos da igreja, assim por diante, gente. É crescer na graça, essa é a ordem que vem da Bíblia para nós. E assim, Naamã voltou, transformado para a terra dele, e assim é o que fica para a mensagem de hoje, gente. O seu objetivo era esse. Existem várias doenças nos dias de hoje, coronavírus, como teve a lepra lá, mas precisamos salvar da nossa pior doença, que é o pecado. Façamos isso, gente, tá bom? Agora nós vamos orar, e quem ainda não teve essa oportunidade de fazer isso, que possa fazer agora, criança. Se você gostou da mensagem, entendeu, faça isso agora, tá bom? Então vamos orar? Papai do céu, obrigado por mais essa palavra, por mais essa programação da Igreja Batista Central de Campinas, do Ministério Infantil, Deus. Que aquelas crianças que já têm o Senhor no coração, que Tu esteja, Pai, dando a elas sabedoria, dando a elas discernimento, vontade, a cada dia, Deus, para que elas possam continuar estudando, lendo a Palavra de Deus, conversando com os pais, com os irmãos, e crescendo a cada dia com o pessoal da igreja, que eles possam estar sempre determinados a seguir-te, Pai. Aqueles que ainda não aceitaram, que não têm o Senhor no coração, que possa estar agora, Pai, pensando nisso, tomando coragem, Pai, partindo para essa decisão, que sabemos que não é fácil, mas é necessário, Pai, para curar o coração de cada uma de vocês, Deus. Seja com cada família que está aí agora reunido, com cada pessoa da nossa igreja, os pastores, e todo mundo que tem trabalhado e pensado no Senhor, Deus. Obrigado por tudo,
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E que a lição para vocês vai ser decorar e fazer o coração com o versículo que a gente decorou. Qual que é o versículo? João 3,16. Faça um coração bonito, escreva esse versículo dentro e decore. E aquele que quiser fazer um vídeo, mandar aí para a igreja, mandar para o pastor Rubens, fiquem à vontade, tá? Faça isso, essa é a nossa lição, decorar o versículo. Pode gravar um vídeo, desenhe, pinte. Tá bom, gente? É a lição que fica para a próxima semana, tá ok? Abraço a todos!